enquanto faço aqui a introdução, a gente pode ter outras pessoas caminhando, então, entrando aqui na sala. Mas, de qualquer forma, gostaria de dar boa noite a todos. Bem-vindos à nossa webinar de emissões otoacústicas. Como a Marina bem lembrou na nossa conversa aqui antes da sala abrir, a última do semestre, né, no último dia, então, fechando aí com chave de ouro a nossa série de webinars do primeiro semestre. Então, o tema de emissões otoacústicas, né, era um tema bastante requisitado, então, hoje, né, por esse conteúdo que foi aí feito com muito carinho, muito cuidado pela Marina, que é a nossa coordenadora de conteúdo e treinamento, de suporte clínico e treinamento. Pensou, então, passou aí desde as aplicações, o que são as emissões, né, quais são as aplicações, como a gente pode medir, protocolos e boas práticas. Então, tenho certeza que vai trazer aí muito conteúdo interessante, muita interação, né, relevante e informações, né, que, embora possam ser aí comuns, é sempre bom a gente relembrar, trazer quais são as boas práticas, as referências que a gente tem clínicas, tá? Então, a gente fez, né, uma pesquisa prévia aí com algumas dúvidas, algumas pessoas mandaram dúvidas também que vão ser tratadas aqui, então a gente tem certeza de que vai ser bastante proveitoso para todo mundo. Então, Marina, mais uma vez, muito obrigada pela ideia, pela concepção, pela organização, pelo cuidado no conteúdo, tá? Só mais uma vez, então, a gente sempre pede e relembra também, os certificados serão enviados depois por e-mail para quem participar, né, aqui online, e a gente pede também que as perguntas sejam colocadas no Question and Answer, que a gente, ao final, então, vai ter um momento para perguntas e respostas após o final do conteúdo. Tá? Então, fiquem à vontade, aproveitem todo esse conteúdo que foi feito aí para vocês, né, com muita atenção e com muito cuidado. E, para quem não me conhece, só me apresentando no finalzinho, eu sou a Fabiana, responsável pela Interacústicas, distribuição na Interacústicas do Brasil. A gente está à disposição nos nossos canais, nas nossas mídias sociais, e a gente sempre está muito feliz de interagir com vocês, seja de forma presencial ou remota. Então, é um prazer estar aqui novamente. Marina, muito obrigada, e a palavra está com você. Obrigada, Fabi. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu compartilhei a tela e não vi como que está o volume do meu... Deixa eu só ver aqui. Eu te ouço bem. Tá joia. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Esse é o nosso último evento, nosso último encontro aí do semestre, né? Foi um semestre recheado de informações. A gente vai encerrar com as emissões otoacústicas, né? Então, a Fabi já me apresentou. Para quem não me conhece, eu sou Marina, sou fono aqui na Interacústicas do Brasil. E, então, vamos lá. Vamos dar início aqui ao nosso encontro de hoje. Então, né, emissões otoacústicas, o que são, qual é a aplicação clínica desse exame, né? O QEMP aí é o pai das emissões otoacústicas, ele define como sons registrados no condutor auditivo externo e eles são gerados pela atividade fisiológica dentro da cóclea, né? Então, se eu tenho célula ciliada funcionante, quando ele recebe esse estímulo que sai da sonda do equipamento de emissões, se eu tenho aqui na minha cóclea célula ciliada externa funcionante, ele vai me devolver aí um som, né, mostrando que existe atividade fisiológica dentro dessa cóclea, que existe essa funcionalidade das células ciliadas externas, e essa sonda que faz o exame, ela vai captar esse som. Então, é uma sonda aí de via dupla, a via que envia o estímulo para a nossa cóclea e o microfone que capta essa resposta, né? Existem aí dois tipos de emissões otoacústicas, então as espontâneas e as evocadas, as que nós utilizamos aí na atividade clínica são as emissões evocadas, as mais comuns, transientes e produtos de distorção, né? E a aplicação clínica, então, ela é um exame, assim, muito comum de ser utilizado na triagem auditiva neonatal, né? Então, é um exame
que ele é simples, ele é rápido, pensando na agilidade que a gente precisa aí com os neonatos, ele não tem um custo elevado, então ele casa muito bem nessa questão da triagem auditiva neonatal. Na triagem auditiva escolar, ele também pode ser utilizado, e no diagnóstico diferencial aí das perdas sensório-neurais, no monitoramento, quando eu estou utilizando ototóxicos, na exposição a ruído, no zumbido. Então, aí já tem alguns congressos, alguns EIAs, eu lembro, tenho bastante fresco na minha memória, EIA do ano passado e o desse ano, onde a gente teve fórum sobre as emissões autoacústicas e como elas podem aí ajudar também na questão do diagnóstico, e não só na triagem, né, onde é mais comum de ser utilizada. Então, realmente, ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia clínico aí. A minha intenção hoje não foi ficar falando da teoria em si. Sobre isso a gente já falou bastante em encontros passados. Para quem não viu aí, ano passado, acho que se eu não me engano, a nossa primeira webinar, no ano passado ou retrasado, foi sobre emissões autoacústicas. Então, para quem não viu, acesse o nosso canal da Interacústicas Brasil no YouTube. Vai ter uma playlist só de emissões, com bastante informação, com bastante aulinha. Vai ter a playlist de webinar, e vocês vão encontrar lá uma webinar destinada a emissões. Se vocês acessarem aqui pelo QR Code, cai direto no canal da Interacústicas Brasil, e aí vocês vão ver que tem todas as playlists. Na playlist de simpósio, tem 2 simpósios pediátricos, onde é bastante discutida também a questão das emissões. Tem uma aula do Pete Bray. O Pete, ele faz parte da equipe da Interacústicas lá na... Eu não lembro agora se ele é da Dinamarca ou da Inglaterra, mas enfim, ele faz parte aqui da Interacústicas Brasil, não, da Interacústicas, e ele fez parte da equipe do David Kemp, que é o pai aí das emissões autoacústicas. Então, ele tem uma aula bárbara também, que está aí no simpósio, no nosso primeiro simpósio pediátrico, e tudo isso está no YouTube. Então, para quem quer ver mais sobre a teoria das emissões, enfim, ou quem já viu e gostaria de rever, acesse o nosso canal da Interacústicas Brasil no YouTube. Se colocar só Interacústicas, vai cair no canal global. Tem também bastante coisa, bastante aula, bastante informação sobre o assunto, mas tem o nosso canal aqui para o nosso público brasileiro, tá? Então, se hoje eu não quero ficar explanando teoria, qual foi a minha ideia para a gente marcar esse encontro, para ter essa apresentação hoje? Eu quis pautar a minha apresentação de hoje, o nosso encontro, nas dúvidas, né? Então, como fono na Interacústicas Brasil, eu recebo muitas dúvidas no dia a dia de quem está na linha de frente, né? Do audiologista que está utilizando as emissões no atendimento, seja na triagem auditiva, seja no diagnóstico. Então, eu recebo muita dúvida em relação aos equipamentos, em relação ao exame, a um bom exame. E eu também fiz questão de postar aí nas redes sociais da Interacústicas Brasil e pedir para os inscritos me enviarem as dúvidas por e-mail, justamente para eu moldar toda essa apresentação em cima das dúvidas de quem está fazendo isso na prática, né? Então, deixar essa apresentação aí mais personalizada em cima dessas dúvidas. E o que eu vi? Que as dúvidas que eu recebi por e-mail, elas vão muito de encontro com as dúvidas que eu recebo no dia a dia, tanto eu quanto os meninos do suporte da Diatec e da Interacústicas, né? Então, aqui eu coloquei as dúvidas que eu recebi por e-mail e que eu vou responder ao longo da apresentação e que vai muito realmente de encontro ao que eu recebo de dúvida no dia a dia aí no suporte da Interacústicas, né? Então, vamos ver aqui um pouquinho dessas dúvidas que eu recebi. Protocolo customizado para auto-read, o critério de passa-falha dos nossos equipamentos, como que eu vou ler o resultado das emissões autoacústicas por produtos de distorção, se o auto-read faz supressão, como eu consigo diminuir ruído externo, como que eu leio o resultado impresso do auto-read. Me perguntaram sobre também
Como que eu posso editar protocolo e não me der uma identificação de equipamento, não tem problema, a gente vai ver dos outros equipamentos também. Como que eu analiso passa-falha, né? Se eu posso usar o equipamento de triagem para modalidade de diagnóstico, qual que é a recomendação de laudo quando a emissão está presente, quando ela está ausente, higienização da sonda, tá? Então, isso vai bastante de encontro com o que eu recebo no dia a dia. Teve uma pergunta específica sobre o protocolo em relação ao Titã, o protocolo da Linda, de uma cliente que segue esse protocolo, e que depois eu vou conversar diretamente com essa cliente, porque para eu responder essa pergunta, eu preciso saber exatamente qual é o protocolo que está sendo usado e os parâmetros, então era algo que realmente não dava para eu responder aqui hoje ao vivo, mas fique tranquila que a gente vai entrar em contato para discutir isso. Mas as perguntas, no geral, geralmente são essas, tá? Então, afinal, o que eu preciso saber para trabalhar com emissões autoacústicas, né? A primeira questão que eu tenho que ter em mente quando eu vou começar esse trabalho com esse exame, com o exame de emissões autoacústicas, é qual vai ser a finalidade do uso desse exame. Eu quero utilizar as emissões autoacústicas para triagem auditiva ou eu quero utilizar as emissões autoacústicas com fins de diagnóstico, né? E a segunda questão que eu tenho que ter em mente é qual procedimento que eu vou utilizar. Eu vou utilizar as emissões autoacústicas transientes ou eu vou utilizar emissões autoacústicas por produto de distorção. Lembrando que ambas as modalidades, né, ambos os exames, ambos os procedimentos podem ser utilizados tanto na triagem quanto no diagnóstico, tá? Mas eu tenho que ter na minha cabeça muito bem qual vai ser o meu trabalho, se é um trabalho de triagem ou de diagnóstico, porque equipamentos desenvolvidos para triagem vão atuar de forma diferente de equipamentos desenvolvidos para diagnóstico, né? Principalmente no que traz de informação para a gente como avaliador, tá? Então, eu tenho que ter essas duas questões muito esclarecidas em mente de como que vai ser esse meu trabalho, porque isso vai influenciar, sim, em qual equipamento eu tenho que ter em mãos para trabalhar, tá? E o que mais é importante eu saber? Qual é o meu público? Eu vou trabalhar com público adulto, com público infantil, né? Vou trabalhar na triagem com os bebezinhos. E é muito importante também que eu tenha toda a função coclear em mente, né? Então, bem antigamente, o audiologista, ele era visto como um profissional, né? Tinham essa visão de que dentro da fonoaudiologia, quem trabalhava com audiologia era um profissional que apertava botão. E a gente sabe que não é bem isso, né? Existe muita tecnologia para a gente trabalhar, muito equipamento, muito botão, mas quem comanda tudo isso é o audiologista, é o fonoaudiólogo, e ter muito conhecimento é muito importante. Então, a gente tem que ter exatamente esse conhecimento do público que a gente vai trabalhar e de toda a anatomia, fisiologia, né, da audição e nas emissões autoacústicas em particular, um bom conhecimento dessa função coclear, tá? E nos testes que eu vou utilizar, o que eu devo saber, né? Eu tenho que conhecer aí alguns parâmetros, como, por exemplo, janela, fase, o estímulo que está sendo utilizado, entre outros. E eu tenho que ter o conhecimento das diferenças nas respostas entre normal e alterado para cada critério aí de faixa etária e para cada finalidade de uso, né? Se é um resultado para passa-falha ou se é um resultado para diagnóstico. E tudo isso eu tenho que pautar nas boas práticas, né? Então, o atendimento do fonoaudiólogo, do audiologista, ele tem que seguir aí as boas práticas, né? Isso é ético, isso traz um respaldo para a gente e para o paciente. E o que é pautar em boas práticas? É seguir as recomendações das sociedades científicas, né? Então, existem aí N estudos, existem mais de uma sociedade, então tem a Sociedade Britânica, tem a Academia Americana,
tem a Academia Brasileira, e todas elas definem muito bem os guidelines, os guias para cada etapa aí da avaliação audiológica, para cada faixa etária e para cada exame, bem como para reabilitação também, né? Então, a gente consegue pautar toda a nossa prática clínica nesses guidelines para ter uma excelência em serviço. E uma coisa que eu achei muito bacana, que até foi tema de uma aula no EIPA desse ano. O EIPA é um congresso de próteses auditivas, né? Não é o assunto aqui, mas a doutora Gisela, ela falou sobre a oportunidade que a gente tem em mãos, né? Ela estava falando, na verdade, sobre verificação de eletroacústica, né? De prótese auditiva, mas o que ela falou serve para todas as áreas aí da audiologia. Hoje a gente tem muita oportunidade em mãos, a gente tem muita informação em mãos, né? Antigamente a gente tinha que ir para a biblioteca procurar um artigo científico dentro de uma revista impressa. Hoje a gente entra aí pelo Google nas bases de dados e a gente acha N estudos, N papers super bacanas para poder estudar, e tem também todos os sites aí das sociedades científicas onde a gente consegue baixar todos os guidelines. Além disso, hoje o acesso a equipamentos de qualidade também está muito melhor, né? Está muito mais acessível. Então, a gente tem uma gama muito bacana para trabalhar. A gente tem que saber utilizar toda essa informação e esse trabalho no nosso dia a dia. Então, para fazer essa apresentação e responder a essas questões que eu tenho recebido e que eu recebi pré-evento, eu me baseei, sim, nos guidelines, nos guias de boas práticas. Eu utilizei o guia de recomendação para aplicação das emissões otoacústicas em crianças e adultos, seja em triagem ou diagnóstico, da Sociedade Britânica de Audiologia. Então, ele é de agosto de 2021 e está com uma revisão aí para agosto de 2024. Se vocês entrarem no site, vocês conseguem baixar essa carinha dele. Eu utilizei também o guia clínico da avaliação da audição de crianças, né? Da Academia Americana. Vocês também conseguem baixar no site de janeiro de 2020, tá? E eu usei o Guia de Orientação da Avaliação Audiológica de Eletrofisiologia e Eletroacústica, que é o assunto de hoje, né? Eletroacústica, na questão das emissões otoacústicas, do Conselho Federal. Vocês também conseguem baixar no site e ler todos esses guias. Além disso, eu usei os livros, né? Manual de Eletrofisiologia e Eletroacústica, o Tratado de Audiologia, e eu utilizei um e-book que é fantástico, que é esse aqui da Interacústicas, um guia para emissões otoacústicas. Esse e-book ele é muito bacana porque ele está feito todo com base nesses guidelines, e quem assistir ao vivo, como a gente já tinha postado aí, vai receber esse e-book junto do certificado, tá? É um guia de estudo bem bacana. Então, vamos lá, né? O que eu vi em todos esses guias, nesses guidelines, que é comum aí em todos esses materiais? A seleção e a preparação do equipamento é super, super, super importante. Eu tenho que selecionar o meu equipamento de acordo com a finalidade. Se eu vou fazer uma triagem ou se eu vou fazer um diagnóstico. Então, como eu comentei com vocês lá no início, existem equipamentos, seja interacústicos ou a marca que for, que ele é desenvolvido para o trabalho da triagem, e existem equipamentos que são desenvolvidos para o trabalho com diagnóstico. Então, eu tenho que ter em mãos o equipamento para a finalidade que eu realmente vou utilizar, né? Então, um equipamento de triagem. Como funciona um equipamento desenvolvido para triagem? Ele é um equipamento automático. Eu vou ter como resultado um passa-falha, eu não vou conseguir observar a onda de estímulo, resposta, não vou ter uma série de informações. É um passa-falha. E esse passa-falha, ele vai ocorrer quando os critérios mínimos de parada são atingidos. E que critério é esse? Vai ser uma combinação dos critérios que a gente já conhece aí para ter presença, né, de emissões otoacústicas com algoritmos e soluções matemáticas, tá? E geralmente ele vai dar esse passa-falha em 2, 3 frequências por oitava.
Quando eu tenho um equipamento desenvolvido para diagnóstico, eu consigo ter um maior controle sobre as configurações de protocolo, né? Geralmente, o equipamento ele vem com protocolos de fábrica e eu consigo editar esses protocolos, eu tenho um maior controle, não é um equipamento totalmente automático. Para resultado, eu consigo visualizar, por exemplo, onda de estímulo, né? E resposta, entre outros parâmetros. Eu posso determinar o tempo de gravação, né? E eu acabo, consequentemente, tendo maior tempo de teste, porque para diagnóstico é interessante que eu tenha mais bandas de frequência por oitava sendo analisada, né? Principalmente se a gente for pensar aí no acompanhamento de exposição a ruído, de autotóxico, do zumbido, enfim. Então, existem essas diferenças, existem diferentes equipamentos desenvolvidos para diferentes finalidades, né? E uma das perguntas que eu recebi é: eu posso utilizar um equipamento de triagem para o diagnóstico? Não, eu não vou ter informação suficiente para colaborar no diagnóstico. Eu vou ter um passa-falha, um equipamento que eu não consigo ter grandes controles sobre ele, tá? O equipamento, isso está em todos os guidelines em comum, ele deve estar com a calibração dentro da data de validade. Então, a gente tem muito costume de calibrar audiômetro e cabina, né? Mas existe uma resolução do Conselho Federal, que ela não é tão recente, é recente, né? A gente está em 2022, mas não é tão recente assim, ela é de 2019, onde diz que todos os equipamentos de avaliação audiológica que emite algum sinal acústico ou vibratório e que meçam sinais de retorno e envio, como audiômetro, imitanciômetro, BERA, né, potencial evocado, emissões autoacústicas, a verificação, né, o ganho de inserção, enfim, o campo livre deve ser calibrado anualmente e, se necessário, mandado para ajustes e outras calibrações, enfim, manutenção, se necessário. Mas a calibração anual, ela tem que ser feita, tá? Então, ele tem que estar calibrado e dentro da data de validade. Outra coisa importante é que eu verifique sempre a sonda do meu equipamento de emissões autoacústicas, seja ele de triagem ou de diagnóstico, é a parte mais sensível do equipamento, tá? Então, eu tenho que checar essa calibração da sonda antes de usar pela primeira vez. Então, eu recebo um equipamento de emissões autoacústicas, eu tenho que checar essa calibração da sonda, né? E como que eu faço isso? A gente vai ver mais para frente um passo a passo, mas tem equipamentos que vão com uma cavidade, eu tenho que fazer essa checagem e guardar esse resultado, ou os equipamentos que não vão com a cavidade, eu posso fazer essa checagem numa orelha de alguém que eu saiba o que esperar do exame e também guardar esse resultado, tá? E além de fazer essa checagem antes da primeira vez, é importante que eu cheque frequentemente, porque a sonda é uma parte do equipamento que eu vou usar muito, né? É ela que eu coloco no conduto do meu paciente e é muito sensível. Então, é importante que a gente cheque também frequentemente, tá? E como que é essa checagem da sonda, né? A sonda, ela pode ficar entupida aí por cera, por vernix, né? Por outras sujidades do conduto. E eu também posso não só ter essa questão dela ficar suja, né, digamos assim, como eu posso ter problemas no alto-falante ou no microfone, né? Então, por isso que é super importante que eu sempre cheque essa sonda. Então, eu vou fazer essa checagem antes do atendimento ou sempre que eu tiver essa necessidade de realizar a limpeza, né, dessa sonda ou se eu estou suspeitando aí de alguma anormalidade. E é muito importante que eu realize em um ambiente silencioso, né? Então, eu vou fazer primeiramente uma inspeção visual dessa sonda, ver se não tem nenhuma cerinha, se não tem nada ali entupindo ela, né? E aí eu vou pegar a cavidade, que eu fiz lá a minha primeira checagem quando eu recebi o equipamento, vou colocar essa sonda na cavidade e vou comparar com essa primeira checagem. Ou na orelha que eu fiz a primeira checagem, né? Como que eu faço esse teste dessa integridade de sonda? Eu vou pegar a cavidade que eu recebi com o equipamento, né, ou o simulador de orelha, vou selecionar um protocolo de teste de emissões, vou colocar a sonda nessa cavidade e vou iniciar o teste. É muito importante que eu deixe o teste parar sozinho, que eu não pare ele
manualmente, tá? E aí, o que eu vou esperar de uma sonda íntegra, né? Se eu tiver um correto funcionamento de sonda, nenhuma banda de frequência que apareça na resposta vai ter que ter aquela marca com aquele check de que foi selecionado, de que passou, tá? Então, nenhuma interferência, emissão deve ser detectada acima do ruído de fundo. Eu vou ter só realmente o ruidinho de fundo aqui. Eu não posso ter nenhuma emissão presente, enfim, nenhuma interferência aí. Se eu tenho um mau funcionamento de sonda, quando eu faço essa checagem, ó, eu posso ter aqui o check selecionado, uma resposta, enfim. E aí? E se dá um mau funcionamento, uma mensagem de erro, né? O que pode estar acontecendo? Eu posso ter cera, vernix ou detritos aí na minha sonda. A sonda pode não ter sido inserida corretamente na cavidade, né? Ou não, pode ser realmente um problema na sonda e vai ser necessário verificar essa calibração da sonda e do equipamento. Então, eu revejo todos esses pontos aqui e refaço essa medida na cavidade. Se continuar dando falha, né? Eu não posso utilizar essa sonda para exame de jeito nenhum. Existe algum problema na sonda ou no equipamento. Eu vou entrar em contato com o meu fornecedor, com o laboratório para verificar isso. E depois de resolvido, eu posso continuar com os meus exames. Então, essa checagem de sonda, pessoal, ela é importantíssima e ela está em todos esses guias que eu falei para vocês, tá? Se eu for fazer, então, em orelha real, não for fazer na cavidade, né? Eu vou colocar essa sonda na própria orelha ou na orelha de alguém que eu saiba o que esperar do resultado, né? Se não for o resultado esperado, eu vou ter que também fazer algumas verificações antes de bater o martelo que a sonda está com algum problema. Eu tenho que ver se a sonda está corretamente conectada ao dispositivo, se a oliva está inserida corretamente na sonda, né? Se a oliva também não está rasgada, furada. Se não tem presença de cera ou detritos na ponta da sonda. Se eu não tenho excesso de ruído no ambiente, também tem que ser feito em um local silencioso, assim como com a cavidade. E como que está essa inserção da sonda no conduto auditivo, né? Que ela pode estar mal inserida também. Se eu verifiquei tudo isso que eu falei, e mesmo assim o resultado não é dentro de esperado, pode ser necessário realmente a gente contatar o fornecedor ou laboratório para verificar essa calibração da sonda, esse equipamento, tá? O ambiente de teste, ele também está pautado aí em todos os guidelines. Então, não é necessário que eu tenha uma cabina acústica ou uma sala acusticamente tratada, mas é necessário, sim, um ambiente silencioso, né? Em emissões autoacústicas, a gente vai trabalhar muito a relação sinal-ruído. Então, é muito necessário um ambiente realmente silencioso. E todos os guidelines diz para evitar um ruído de fundo de 50 a 55 dB, tá? Então, desligar todas as fontes de ruído possíveis aí que tenham no meu ambiente de teste. E o ruído, né? O que pode ser esse ruído? Pode ser ruído ambiental e pode sim também ser ruído fisiológico, tá? Ambos os ruídos vão atrapalhar o meu teste. Eu não vou ter um bom teste com ambos os ruídos, né? Então, já teve uma pergunta, eu lembro lá, sobre como ajudar na questão do ruído ambiental. Então, vamos discutir aqui o ruído ambiental. É importante a gente fechar a porta da sala de teste, orientar os acompanhantes para não ficarem falando, se mexendo, desligar outros equipamentos que eu não estou utilizando na sala, colocar esse paciente longe de fontes de ruído, ventilador, ar-condicionado, água corrente, desligar. E outra coisa que pode ser detectada como ruído é a inserção da sonda no conduto, tá? Eu tenho que ter uma boa inserção de sonda para minimizar esse efeito de ruído externo e melhorar o sinal das emissões autoacústicas, tá? E depois a gente vai ver também como inserir bem essa sonda. Mas tem também não só o ruído externo, ambiental, existe também um ruído fisiológico, né? E um dos mais comuns são choro, sucção, respiração, movimentos, né? Então, os bebezinhos, de preferência, realizar o exame dormindo, né? Com o recém-nascido é mais fácil, né? Ele dorme mais, enfim.
E se ele está dormindo e, de repente, durante o exame, ele fica agitado ou começa a chorar, para o exame, né? Tenta acalmar ele sem ficar balançando, mais com a mão na cabeça, no ombro, nas costas, né? Sem movimentar muito. Se precisar a mãe amamentar para acalmar esse bebê, não faz o exame durante a amamentação. A gente vai ver que tem estudos aí que mostram que a sucção também, ela acaba atrapalhando um pouquinho, né? E depois volta a fazer o exame. E bebê e crianças mais velhas, tentar agendar aí na hora da soneca, né? Criança mais velha também pode ser distraída com vídeo sem som, enfim, utilizar dessas estratégias para ficar quietinho. Então, vamos ver um pouquinho os estudos aí. O estudo de Azevedo de 2003, de Baceto e o Joint Committee mostram aí que as emissões transientes durante a amamentação e a respiração ruidosa têm a influência no resultado, então não é bacana, né? Pereira e Martins e Vieira, também em 2007, mostram um estudo que a respiração ruidosa e a amamentação também refletem nesses resultados. E Almeida, em 2004, fez um estudo bem bacana com a deglutição e com a sucção, mostrando que a reprodutibilidade, a relação sinal-ruído em todas as bandas de frequência, principalmente as mais graves, tiveram alteração, né, devido à deglutição e à sucção. Maior ainda a alteração nas sucções com eclosão, que são aquelas sucções que têm os estalidos, tá? Então, realmente, a gente tem que tomar todo esse cuidado, não estar amamentando, enfim, no momento do exame. Tá? E a preparação do paciente também é super importante. Então, tem que orientar o paciente sobre o procedimento, né? Fazer uma boa otoscopia, ver como que está esse conduto, se não tem nada impedindo o exame. E uma boa inserção de sonda. Uma boa inserção de sonda vai me trazer uma acurácia muito grande nessa gravação e também reduzir ruído ambiental, tá? Para essa boa inserção, eu tenho que realmente fazer uma inspeção visual desse meato, para eu poder escolher o correto tamanho da oliva, né, de acordo com o conduto auditivo, nem sempre vai ser o mesmo tamanho para os dois lados. Tenho que considerar muito bem a angulação desse conduto auditivo, tenho que ter certeza de que esse conduto está limpo, né, está livre para eu conseguir fazer o exame. E tudo isso exige muita habilidade técnica e experiência. Então, o profissional ele tem que estar treinado e preparado para fazer isso, tá? Exige muita, realmente, habilidade. Não é um plug and play, né? Peguei o equipamento e vou começar a fazer remissões autoacústicas, tá? E existem também alguns cuidados que a gente tem que ter no procedimento, né? Então, longe do banho aí, né? Tem um estudo de Marx bem bacana aí, menos 8 horas em relação ao banho para realizar essas emissões autoacústicas. Às vezes, colocar o fio da sonda por cima da cabeça aqui do bebê evita o peso dessa sonda, né? Para ela ficar saindo, ficar estável. Ou prender ela por um clipe, tá? Na roupinha. E por que todo esse cuidado na inserção, né? E na estabilidade dessa sonda? Uma sonda mal inserida vai trazer uma falha aí na calibração do estímulo, né? Vai deixar esse estímulo instável. Isso vai trazer um maior tempo de teste, pode trazer falha no teste, né? E vai trazer aí mais ruído. É claro que não é necessário uma vedação hermética quando eu coloco essa sonda, né? Que é aquela vedação que a gente precisa para uma imitanciometria, por exemplo, onde eu vou aplicar pressão no conduto. Mas é bem bacana que seja uma boa inserção e uma inserção profunda, né? A oliva, ela também tem que estar muito bem encaixada na sonda, né? Até o final, não pode estar sobrando aqui. E ela também tem que estar em perfeitas condições. Eu não posso ter furo nessa oliva, ter rasgo, né? Nessa oliva. Então, a oliva também tem que estar em perfeitas condições e muito bem colocada nessa sonda. E a sonda também tem que estar muito bem colocada no equipamento, tá? Para um bom encaixe, a gente pode abrir esse conduto, puxar suavemente o pavilhão para cima e para trás, e a ponta da sonda ela tem que ficar voltada para a membrana timpânica. Por isso é super bacana que na inspeção do meato a gente veja essa angulação e não só o tamanho desse conduto, tá? No caso de bebês e crianças pequenas, a gente pode puxar a hélice para baixo e para fora, tá? Vai ficar mais fácil essa inserção. E é super importante, eu já vi muita gente fazendo isso, não segurar a sonda ou o cabo dela durante o exame. Isso vai aumentar o nível de ruído,
tá? Então, a gente tem que, além de fazer uma boa inserção da sonda, nos assegurar de que essa sonda não vai ficar instável, perdão, porque eu não posso ficar segurando ela. Se eu fico segurando ela ou o cabo, eu vou aumentar o nível de ruído, tá? E aí, para ajudar a gente a ver essa estabilidade de sonda dentro do conduto e essa inserção, a gente pode se basear aí pelo formato da onda, né? Então, a onda do clique é essa que vocês estão vendo aqui no gráfico, né? Ela vai ter uma deflexão positiva e negativa em 1 milissegundo, seguido por uma linha reta, né? Com ausência de oscilações. Se eu tiver muita oscilação aqui nesse final, após os 2,5 milissegundos, por exemplo, é uma sugestão aí de artefato, né? E pode ser interpretado como uma resposta incorreta em alta frequência. Então, essa correta inserção da sonda vai minimizar essa oscilação. E o estímulo ele vai estar estável, né? Essa deflexão positiva e negativa, ela vai estar bem padrão, se eu tiver uma correta inserção da sonda. Além disso, tem o probe check, né? Então, a gente consegue conferir aqui no gráfico se essa sonda ela está bem colocada, está estável, né? Se está nesse padrão mesmo da colocação de sonda, se ela não está se movendo. Então, a gente tem esses guias aí da inserção da sonda, geralmente em equipamentos com finalidade de diagnóstico, mas a gente tem, tá? Então, tem os equipamentos que mostram se a sonda está ou não na orelha, né? Dá um check em verde ou escreve na orelha, em near, enfim, mas não é só isso que vai garantir. A gente tem que ver essa questão do estímulo e do probe check. Então, aqui eu tenho realmente uma sonda na orelha e sem oscilações, bem inserida, tá? Aqui embaixo, por exemplo, se eu for olhar, olha como está esse estímulo clique, olha as oscilações. Está bem ruim, né? Olha a minha verificação de sonda. E mesmo assim estava dando na orelha. Então, eu tenho que saber fazer aí, ter esse olhar do estímulo e da verificação de sonda, porque eu certamente não teria um bom exame aqui, teria alguma falha. Isso aqui realmente era uma sonda mal inserida, tá? Ela não estava toda na orelha. Aqui eu também não tenho um estímulo bacana. Olha a minha verificação de sonda como que tá. E dizia que estava na orelha, né? O que estava acontecendo aqui? Meu paciente, ele estava chorando, tá? Aqui, ó, como que tá o clique e a verificação de sonda. E dizia que estava na orelha. E aqui eu estava batendo na parede do conduto a minha sonda. Ela não estava direcionada para a membrana timpânica. E aqui, por final, também dizia que estava na orelha e ela estava com obstrução por cera em uma passagem da sonda, mas estava, tá? Então, eu tenho que saber qual é a onda padrão do estímulo e o padrão do probe check, e se tiver alguma coisa diferente disso, eu não estou com uma inserção bacana da minha sonda, eu não tenho um exame bacana, tá? Então, é importante sempre monitorar o gráfico do estímulo, porque ele vai indicar o movimento da sonda no conduto durante o teste. Então, eu tenho que ficar de olho em tudo isso durante o teste. Embora seja um teste rápido, eu tenho que ficar de olho, tá? Outra coisa importante é a calibração do estímulo na orelha do paciente. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Eu tenho que fazer também a calibração do estímulo na orelha, né? Porque essa calibração do estímulo na orelha vai ser um ajuste do nível de estímulo na orelha do paciente antes do exame. Então, a gente sabe que existem diferentes tamanhos de conduto, né?
entre adultos e entre crianças. Imagina se eu for comparar adulto com criança, né? E o nível do estímulo que está no conduto aí, que é medido pelo microfone da sonda, ele vai reajustar esse nível de apresentação de estímulo, né? E vai aplicar aí fatores de correção para esses diferentes tamanhos de conduto. Então, a membrana timpânica, ela vai conseguir receber o mesmo nível de estímulo, seja criança ou adulto, tá? Então, é bacana quando tem ali a possibilidade de fazer essa calibração do estímulo na orelha, que ela seja feita. E como eu posso evitar aí respostas falso-positivas, né? Então, a gente tem a manobra auricular facilitadora. Ela é provada aí em estudos, tem um estudo de Simonek muito bacana, de 2011, que ela mostra como minimiza esse falso positivo, né? Então, no meato acústico, eu vou fazer movimentos circulares aí no tragus, no sentido anti-horário, e deslocamento simultâneo do pavilhão no sentido póstero inferior com o polegar. Essa manobra facilitadora, ela vai ajudar a minimizar essa questão de respostas falso-positivas, principalmente nos bebezinhos aí, que tem a questão do vernix e tudo mais, né? Então, o estudo de Ribas também, de 2013, ele mostra que nas primeiras 24 horas, onde tem maiores chances de falhar, por conta dessa questão do vernix mesmo, a gente conseguiu, essa manobra facilitadora, ela consegue também ajudar, né? Então, eu consigo ter aí, fazer esse exame entre 24 e 48 horas aí antes da alta, tá? Vamos pensar, então, nas emissões transientes, né? Quais são os parâmetros de gravação e estímulo para as emissões transientes? Então, a gente tem aqui esse protocolo do DAR e do HAL de 2018, é ele que está... Eu retirei ele do guideline da Sociedade Britânica, né? E o que a gente costuma mais ver aqui em relação aos parâmetros é o tipo de estímulo, né? O clique, a análise de tempo, o tempo de análise, né? Entre 12 e 20 milissegundos, a relação sinal-ruído, então maior ou igual a 6 dBs, né? Por banda, e o range de frequência, né? Entre 1.000 e 4.000 Hz, né, o mais comum usado, e às vezes é entre 500 e 5.500 Hz, né. A estabilidade do estímulo também, ela é super importante, né, e isso pode ser atrapalhado, entre aspas, por alterações no ajuste da sonda. Quanto mais próxima essa estabilidade do estímulo tiver de 100%, mais confiável é esse exame, mais esse estímulo realmente está estável. Então, a gente tem aí que observar se vai estar maior ou igual a 85%. É claro que isso está no guideline, mas todos os guidelines pedem para verificar a faixa do fabricante, né? Cada fabricante, para desenvolver o seu equipamento, vai ter ali as suas faixas e os seus critérios, tá? Análise e interpretação de emissões transientes, tá? Pela Sociedade Britânica. É possível a gente analisar o gráfico de onda da resposta em domínio de tempo, tá? Então, eu vou ter duas formas de onda média sobrepostas, que essas aqui que vocês estão vendo, das memórias A e B do equipamento. E a reprodutibilidade da forma de onda tem que ser maior que 70%. Essa forma já não é mais utilizada como critério de resposta, né? Hoje é muito mais utilizado a análise de banda por frequência, tá? Então, a gente vai ver se a resposta está frequente ou não. Presente. Para verificar essa resposta, a amplitude vai variar de aproximadamente menos 10 dBs SPL, tá? Então, é SPL, aproximadamente mais 30 dBs SPL. Eu recebo bastante questionamento também em relação à amplitude. Então, são amplitudes, ela vai variar de aproximadamente, menos 10 aproximadamente mais 30. Então, números aí próximos a menos 10 mais 30 dB SPL, também de acordo com o fabricante. E a relação sinal-ruído igual ou maior que 6, também de acordo com o fabricante, para cada banda de frequência. Essa é a forma de análise mais comum,
né? E a ausência de resposta eu vou ter ausência de resposta quando eu tiver níveis de ruído baixo, menor ou igual a 5 dB, são alcançados com orelha externa e orelha média normais, tá? Pela Academia Americana, presente e normal, tá? Se a relação sinal-ruído for maior de 3 a 6 dB, na maioria das bandas de frequência, uma reprodutibilidade maior que 70% e amplitude dentro da normalidade de acordo com a idade. E presente mais anormal se a resposta em menos de 75% das bandas de frequência, uma reprodutibilidade menor que 50% e amplitude significativamente menor que os valores apropriados para a idade, tá? E ausente se eu tenho resposta não observada com sinal ruído de 3 a 6 dB, né, essa relação sinal-ruído, em mais de uma banda de frequência e reprodutibilidade menor que 50%. Então, aqui a gente já vê mais ou menos como que a gente tem que guiar esse laudo, né? Não é só um passa-falha ausente-presente, tá? Passa-falha, claro, em relação à triagem, né? Mas a questão do ausente-presente, tá? As emissões por produto de distorção, então, o bacana é que os estímulos aí L1, L2, seja de 65 e 55 dB e que eu tenha uma boa amplitude para eu ter uma boa funcionalidade aí de célula, né? Vai me representar uma boa funcionalidade de célula ciliada externa, enquanto que pequenas amplitudes vai me trazer aí, vai me representar células ciliadas externas ruins, né? Eu consigo uma faixa maior de frequência, entre 500 Hz a 10.000 kHz. Então, quando a gente vai usar aí no acompanhamento, por exemplo, de uma ototoxicidade, né, enfim, do zumbido e outras patologias, é bacana que a gente utilize produtos de distorção justamente por essa extensão de faixas de frequência, né? E aqui a gente também tem os parâmetros do estímulo para gravação das emissões por produtos de distorção, que eu também tirei do guideline da Sociedade Britânica, e que também vai variar de acordo com cada equipamento e fabricante, né? Então, o que eles mostram que essa razão entre F1 e F2, o ideal é de 1,22. O estímulo, a intensidade para L1 de 65 dB, para L2 de 55 dB, e aí depende também do que eu estou procurando. Vocês podem ver aqui, por exemplo, para monitoramento de ototoxicidade pode mudar essa relação, né? O range de frequência, os pontos por oitava, né? As bandas por oitava, e o algoritmo de redução de ruído, tá? Como que fica essa questão de análise e interpretação das emissões, produtos de distorção pela Sociedade Britânica, né? Eu posso ter uma emissão autoacústica por produto de distorção presente e normal. Se eu tiver uma amplitude normal, tá? Se a relação sinal-ruído for maior ou igual a 6 dB. E se eu tiver baixas intensidades de ruído, então menor aí que menos 10 dB SPL. Eu posso ter emissões autoacústicas por produtos de distorção presente, mas anormal. Se eu tiver uma amplitude abaixo do limite de normalidade, relação sinal-ruído maior ou igual a 6 dB e baixas intensidades de ruído, tá? Menor que menos 10 dB SPL. E eu posso ter ausência se a relação sinal-ruído aí for menor que 6 dB e eu tiver baixas intensidades de ruído, né? Menos 10 dB SPL, tá? Então, se a gente olhar aqui esse resultado do produto de distorção, essa parte cinza aqui é o ruído. Esses pontinhos são as respostas de emissões por banda de frequência. Aqui é a amplitude mínima, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma presença mais abaixo da faixa de amplitude mínima do equipamento. Então, para estar presente, mas anormal. Aqui eu não tenho presença, ó. Então, tá ausente. Aqui eu tenho presença,
também tenho presença dentro do range de normalidade do equipamento, tá? Pela Academia Americana, né? Presente normal com relação sinal-ruído maior de 3 a 6 dB para a maioria das bandas de frequência. Respostas têm dentro do range típico de normalidade para a idade. Presente, porém, anormal. Respostas em menos de 75% das bandas de frequência. Ou respostas ou amplitude, né, de resposta muito abaixo do esperado para a idade. Ausente, não é observada a resposta na relação sinal-ruído 6 dB em mais de uma frequência. Então, seguindo aí as boas práticas, como a gente realizar um bom exame, foi isso que eu encontrei nos 3 guidelines que eu utilizei para fazer a apresentação, tá? E a forma aí dessa análise, e aí como a gente vai laudar essa ausência, essa presença. Continuando com as dúvidas que eu recebo muita dúvida em relação a protocolos e critérios de avaliação dos equipamentos da Interacoustics, tá? Então, vamos a elas. Importantíssimo que eu faça a leitura do manual do meu equipamento. Isso não sou eu, só a Marina que estou falando, mas é o que eu sempre vejo em todos os fóruns que eu participo de congresso, as professoras falando que a gente tem que ter o conhecimento do manual, tem que ler esse manual de cabo a rabo, tá? E o que eu vejo, né, quando chega em mim as dúvidas e tudo mais, é que a leitura do manual realmente não é feita, tá? E por que é importante eu ler o manual? Porque eu vou ter acesso aos protocolos e a esses critérios, né? Ao modo de utilização desse equipamento e aos cuidados necessários. Além disso, outra informação muito importante que os manuais trazem é em relação às especificações técnicas, né? Elas têm que ir de encontro com as normas da IEC para os equipamentos audiológicos, né? E essas normas não são sempre as mesmas, elas são sempre atualizadas por esse órgão e a Interacoustics tem um departamento regulatório que sempre revisa junto. Então, sempre que tem essa atualização em norma, é revisado. E, geralmente, os parâmetros que seguem os equipamentos já estão prontos para essa atualização, tá? Então, dentro do manual, vocês também conseguem ver que todos os equipamentos, né? Aqui eu estou falando pela Interacoustics, claro, acredito que das outras marcas também, mas enfim, da Interacoustics, eles vão de encontro com essas normas da IEC para todos os parâmetros, tá? As normas da IEC para equipamentos audiológicos. Então, vai ter uma parte lá no manual, aqui eu coloquei o do AutoRead, mas tem para todos os nossos equipamentos, seja de emissões, de Bera, do que for, uma parte que é as especificações técnicas gerais, tá? E aí vocês conseguem ver que ele é realmente desenvolvido dentro de todas essas normas para todos os parâmetros, tá? Porque isso é realmente uma coisa muito séria, né? Tem que ser dessa forma para a gente ter realmente um bom exame, aí seja qual for o exame que vai ser realizado. E os critérios, né, tanto para o passa-falha, para a questão da triagem, quanto para o diagnóstico, eles são escolhidos não isoladamente, né? Mas todos juntos um do outro. Então, eu tenho parâmetros combinados de critério e a presença ou a ausência das emissões dos equipamentos, ela vai ser determinada por uma combinação de algoritmos matemáticos e técnicas de cálculo e médias de critério para interrupção do exame ou detecção da emissão otoacústica, tá? Então, a gente nunca vai aí trabalhar com parâmetros isolados, tá? E para o Titan, então, né? O que eu tenho, quais as possibilidades que eu tenho no Titan relacionado aos exames de emissões otoacústicas? Eu posso comprar um Titan para triagem auditiva e eu posso comprar um Titan destinado a diagnóstico, ou ambos, tá? E o que eu vou ter para emissões transientes, por exemplo? Um range de frequência de 500 a 5.500 Hz, um passo de frequência de 1 Hz, que pode ser customizável se for um equipamento destinado a diagnóstico,
né? A gente viu lá no início dos guidelines que o equipamento para triagem ele é automático, eu não consigo fazer customização. O tipo de estímulo, né? O clique, eu vou ter o clique não linear e o linear, de acordo com a IEC. A intensidade de 30 a 90 dB, pico de pressão sonora. O passo de intensidade de 1 dB. Tolerância de estímulo entre 1 e 3 dB. Tempo de análise de 30 segundos a 30 milissegundos, aí com um total de 300 a 3.000 sweeps, né? 3.000 apresentações. Rejeição de artefatos de 0 a 60 dB SPL. A relação sinal-ruído de 5 a 25 dB, customizável somente na versão diagnóstica. E o critério para a presença das emissões transientes vai ser a relação sinal-ruído, o mínimo de apresentação, o mínimo total de emissões, o mínimo de intensidade de presença transiente e as bandas de frequência mandatórias, que também são customizáveis em equipamentos destinados a diagnóstico. E a janela de gravação de 4 a 23 milissegundos. O produto de distorção, a gente consegue um range de frequência de 500 a 10.000 kHz, a frequência nominal é a F2, o passo de frequência também é de 1 Hz, customizável para o módulo de diagnóstico, a intensidade entre 30 e 80 dB SPL, o passo de intensidade de 1 dB, tempo de análise de 1 segundo até ilimitado, claro que quanto melhor a minha condição de exame, né? Mais rápido vai ser esse exame. Rejeição de artefatos de menos 30 a mais 30 dB SPL ou desligado. Tolerância de estímulo entre 1 a 10 dB customizável. Relação sinal-ruído entre 2 a 25 dB customizável. Sempre que vocês lerem a palavra customizável, é para equipamento com módulo para diagnóstico. E o critério também vai ser relação sinal-ruído, intensidade mínima do produto de distorção, tolerância do produto de distorção, ruído residual, pontos mandatórios, né, as bandas mandatórias e a confiabilidade do produto de distorção. Para o Eclipse, então o Eclipse também eu tenho a possibilidade de colocar os módulos de emissões autoacústicas também, ou para triagem, ou para diagnóstico, ou ambos, tá? Para transiente, o estímulo é o clique não linear, o range de frequência também de 500 a 5.500 Hz, a intensidade de 30 a 90, o passo de intensidade de 1 dB, janela de gravação de 30 segundos a 30 minutos, rejeição de artefatos de 0 a mais 60 dB SPL, ou eu posso desligar, e a relação sinal-ruído entre 5 e 25 dB, customizável também, claro, para o módulo diagnóstico, tá? A produto de distorção é bem semelhante ao do Titan, então range de frequência de 500 a 10.000 Hz, o passo de frequência de 1 Hz customizado, a intensidade de 10 a 70 dB SPL e 65 dB para entre 8 e 10 kHz, passo de intensidade de 1 dB SPL, tempo de análise de 1 segundo até um tempo limitado, rejeição de artefatos de menos 30 a mais 30 dB SPL ou desligado, tolerância de estímulo, então ajustável entre 1 e 10 dB, e a relação sinal-ruído ajustável entre 3 e 35 dB. Também aqui o ajustável para o diagnóstico. O AutoRead, essa versão já não é mais comercializada, mas eu sei que tem muito no Brasil, por isso eu vou mostrar para vocês os critérios. E tudo isso que eu estou mostrando para vocês, eu tirei do manual do equipamento, tá? Então, é a informação que vocês têm acesso, mas que chega muito cliente me perguntando, tá? Então, para as emissões transientes, módulo triagem do AutoRead, número de frequências testadas, 6, tempo médio, 64 minutos, range de frequência de 1,5 a 4 kHz, relação sinal-ruído, 4 dB, intensidade, 83 dB SPL, e número de frequências para passar, de 3 frequências, tá? ATE customizada, então aqui é um módulo diferente do módulo screening, tá? Eu consigo realmente customizar o meu protocolo. Então, número de frequências testadas, 6, tempo médio 64 segundos, o range de 700 Hz a 4 kHz, a relação sinal-ruído de 4 dB, a intensidade de 80 dB SPL, o número de frequências para passar são de 3. Emissões
Produto de distorção também screening, né? Que é a versão que a gente não consegue editar. Número de frequências testada 4, tempo médio 4 segundos, range de frequência de 2 kHz a 5 kHz, relação sinal-ruído de 6 dB, a intensidade para L1 de 65 e para L2 de 55, e o número de frequências para passar 3. Eu tenho dentro desse módulo screening o que eles chamam de emissões produtos de distorção customizado, custom, né? Que seria o customizável, mas dentro desse screening ele é fixo, tá? Só é mais uma opção de protocolo, mas eu não vou conseguir editar. Número de frequências testadas, 4, tempo médio 2 segundos, range de frequência de 2 a 5, relação sinal-ruído 6 dB, intensidade para L1 65, para L2 55 e números de frequências para passar 3. E aí eu tenho, num outro módulo onde eu consigo customizar, né, que é o módulo diagnóstico, clínico, enfim, número de frequências testadas 4, tempo médio 2 segundos, range de frequência de 2 kHz a 5 kHz, relação sinal-ruído 6 dB, intensidade para L1 65, para L2 55 e número de frequências para passar de 3, tá? A amplitude mínima de DP é de menos 5 dB/SPL e de TE é de 12 dB/SPL. Eu consigo deixar essa amplitude no ON, ativada, ou desativada, tá? Para customização, quando eu tenho a possibilidade, que não é o módulo screening, então, onde eu consigo customizar as omissões autoacústicas por transiente. Então, para eu conseguir customizar, que é uma das perguntas frequentes, eu tenho que me certificar de que não é o módulo screening. Se for o módulo screening, eu não tenho como customizar. Se não for, eu posso sim customizar as emissões transientes do AutoRead. E o que eu consigo customizar, né? Então, eu vou ter duas opções de intervalo de frequência, de 700 a 4 kHz ou de 1,5 a 4 kHz. 5 opções de tempo médio para o exame, mas é claro que esse tempo vai variar de acordo com a forma que eu inseri a sonda, com ruído externo, enfim, com tudo que a gente já viu ali das boas práticas. Relação sinal-ruído vai ser de 3 a 10 dB e o número de frequências para passar de 0 a 6. É isso que eu consigo customizar, tá? Em relação a produtos de distorção, que eu consigo customizar, mais uma vez frisando, não posso ter o módulo screening, lá eu não vou conseguir customizar, tem que ser outro módulo. Se for esse outro módulo, eu consigo sim customizar os meus critérios para produtos de distorção. Eu vou conseguir fazer alterações para 6 frequências, né? Então, eu tenho de 2, 4, 6, 8, 10 e 12 kHz. Tenho 3 opções aí de intervalos de frequência. Consigo mudar os tons para L1 e L2, né? Essa intensidade de 1 em 1 dB, e vai variar de 40 a 79 dB/SPL. Tenho 4 opções de tempo médio e a relação sinal-ruído de 3 a 10 dB, tá? Além do número de frequências para passar, que vai de 0 a 6. Para o AutoRead mais novo, atual, que é o que a gente está comercializando hoje no mercado. As emissões, aqui para o AutoRead, eu também, assim como para o Titan e para o Eclipse, tenho a opção de comprar módulo de triagem, módulo diagnóstico, tá? Então, emissões transiente, o estímulo aqui, o range de frequência desse estímulo é de 700 Hz a 4 kHz. O tipo de estímulo é o clique. A intensidade do estímulo é de 83 dB/SPL. A tolerância de estímulo é de mais ou menos 3 dB, tá? E pensando na gravação, o tempo de análise é de 4, 16, 32 ou 64 segundos, né? Mas é claro que isso vai variar de acordo com as condições de teste. E a relação sinal-ruído de 3 a 10 dB, tá? Em relação às emissões autoacústicas, produtos de distorção para o AutoRead mais novo. Pensando no estímulo, o range de frequência de 1,5 a 12 kHz, a intensidade de 40 a 70 dB/SPL, o passo de intensidade de 1 dB, o tempo de análise pode ser de meio, 1, 2 ou 4 segundos por frequência, a tolerância de estímulo de mais ou menos 3 dB e a relação sinal-ruído de 3 a 10 dB, tá?
Então, vamos pensar nos protocolos que eu tenho disponíveis dentro desse AutoRead para eu trabalhar, tá? Se eu comprei a versão Screening, que é a triagem, eu vou ter para transiente um protocolo de 32S e de 64S. O meu range de frequência vão ser de 6 frequências, né? Aqui são as frequências que vão estar ativas para cada um desses protocolos. O tempo médio, esse é de 32 segundos, esse é de 64. A relação para passa do sinal ruído vai ser de 4 dB para ambos. E o número de frequências para passar no teste vai ser de 3 para ambos. Não consigo alterar. Se eu compro um AutoRead com protocolo clínico, eu vou ter disponibilidade de 2 possibilidades para transiente também. A transiente de 1.5 a 4 ou de 0.7 a 4, onde eu tenho um range de 6 frequências e vai mudar as frequências, o intervalo de frequência que eu vou analisar. Vai ser de 1.5 a 4 para esse protocolo e de 700 a 4 para esse protocolo. E aqui onde está em cinza, se eu tenho o protocolo clínico, são os critérios que eu consigo alterar, que eu consigo customizar, tá? Então, esse tempo médio, a relação sinal-ruído e os números de frequência para passar, né? Então, o tempo médio eu consigo deixar entre 4, 16, 32 ou 64 segundos. A relação sinal-ruído vai variar e eu posso de 3 a 10, né? Eu vou escolher a que eu quero. E a frequência para passar de 1 a 6, tá? Então, eu vou ter que saber o que eu estou analisando, o que eu quero buscar para fazer aí, poder fazer essas alterações. E ter, claro, a disponibilidade desse módulo. Para o produto de distorção, né? Então, eu também tenho aqui as 2 possibilidades, um módulo triagem ou um módulo clínico, né? Quando eu compro com o módulo triagem, eu venho com 2 possibilidades de protocolo, o DP2S e o 4S, tá? São 4 frequências, né? O range de frequência. Aqui são as frequências analisadas, a intensidade para L1 e L2, muda o tempo médio, 2 e 4, a relação sinal-ruído de 6 e o número de frequências para passar de 3. O clínico, eu tenho essas 4 possibilidades, tá? Vai mudar o número do range de frequências, quais são as frequências, a intensidade é a mesma, e aqui onde está o tempo médio, a relação sinal-ruído também, e o número de frequências para passar, e aonde aqui está em cinza é o que eu posso customizar, né? E o que eu posso mudar? A intensidade de L1 e L2, que vai de 40 a 70 dBs/PL. Então, a gente sabe pelas pesquisas aí que L1 e L2 fica bacana para uma amplitude boa de emissão, quando eu tenho em L1 65 dBs e em L2 55 dBs. Mas a gente viu também naquela tabela de critérios da Sociedade Britânica, que dependendo do que eu estou procurando e do que eu estou desconfiando, eu posso mudar, né? Então, olha como é legal eu ter esses guidelines em mãos para eu poder fazer essas alterações também nos meus protocolos, né? O tempo médio, de meio, 1, 2 ou 4 segundos, a relação sinal-ruído de 3 a 10 e frequência para passar de teste de 1 a 12, tá? O outro equipamento que tem emissões autoacústicas da Interacústicas é o Cera, tá? O Cera, eu não tenho como utilizar, como colocar nele um protocolo clínico, um protocolo destinado a diagnóstico, tá? Ele é um equipamento exclusivamente de triagem auditiva, então ele vai ter emissões e ele tem também a possibilidade do pH automático, que não é o nosso assunto foco de hoje, tá? Então, as emissões autoacústicas, eu vou ter tanto produto transiente quanto produto de distorção, tá? Eu tenho diferentes protocolos, e é importante que eu conheça esses protocolos para escolher qual eu quero utilizar, e eu não consigo customizar esses protocolos, porque ele é um equipamento destinado à triagem exclusivamente, tá? Então, por exemplo, para transiente, eu tenho esse protocolo com esse range de frequência, né? Estímulo clique, essa intensidade, nível de rejeição de ruído, o tempo máximo de teste, relação sinal-ruído de 4, número de bandas para passar de 3 a 4. Aí aqui eu já tenho uma outra possibilidade de protocolo, tá? Que vão mudar aí, o que ele muda do primeiro para o segundo é o range de frequência, tá? Tem uma outra possibilidade de protocolo também,
que tem aqui algumas mudanças e o que muda é a intensidade. Eu coloquei errado aqui 83 dB, mas é 80, tá? Aqui muda também o protocolo, muda a intensidade. E a outra possibilidade de protocolo também mudando a intensidade, tá? Para produtos de distorção, eu também tenho diferentes protocolos, onde eu não vou conseguir customizar esses protocolos, mas é muito importante que eu conheça cada protocolo para saber qual eu vou utilizar no momento da minha triagem, tá? Então, eu tenho aqui com esse range de frequência, 65 e 55 dB para L1 e L2, relação sinal-ruído de 6 dB, número de frequências para passar de 3 a 4. E aí vai mudando. Aqui, sempre no nome do protocolo, vai ter uma pista do que é que muda no protocolo, mas é super importante realmente que eu tenha acesso ao manual para eu ver todos esses parâmetros e poder escolher o meu protocolo, tá? Então, aqui eu mudo o range de frequência, por exemplo, né? Quais são as frequências. Aqui também é uma mudança de frequência. E nos números de bandas para passar também, né? Aqui também é o range de frequência e o número de banda para eu considerar esse passa-falha, tá? Aqui é a outra possibilidade de protocolo. Então, ele é um equipamento destinado à triagem, eu não consigo editar os protocolos, mas eu tenho uma gama grande de protocolos para escolher qual é o que eu vou utilizar. E se ele é um equipamento destinado à triagem, eu não posso utilizar ele com finalidades de diagnóstico, ele não vai me trazer informações suficientes, tá? E quais são as informações de exames que eu tenho com o portfólio da Interacoustics, né? O Titan e o Eclipse, eles trazem informações muito semelhantes, tá? O Titan eu posso operar ele de forma manual e via software, e o Eclipse é somente via software. As informações via software são... o software é bem igual, e eu acho que, assim, são as informações mais completas que tem no nosso portfólio da Interacoustics quando o assunto é emissões, e pensando numa finalidade de diagnóstico, né? Então, assim, se pergunta para mim, o que você indica aí para finalidade de diagnóstico, são os dois equipamentos que eu indico, porque eu acho que, assim, a tela do software, ela é bárbara, ela traz muita informação, então ela tem muito a agregar nesse fim diagnóstico, né? E como que é essa tela? Então, aqui eu tenho uma tela, por exemplo, de emissões transientes, então eu tenho a questão do estímulo e da verificação da sonda, que a gente viu lá no início, no guia de boas práticas, para me guiar como é que está essa colocação de sonda, como está essa estabilidade. Eu tenho aqui a forma de onda, e se eu clicar com o botão direito, eu consigo ver só o ruído, só a resposta, ou sobreposto de memória A e B, tá? E eu tenho aqui as respostas por banda de frequência. Então, esse pontilhado aqui é a amplitude mínima, o cinza é sempre ruído, e o vermelho, como tá aqui, por exemplo, tá na orelha direita, é a resposta, né? E se fosse a orelha esquerda, ia estar em azul. Aqui eu tenho em número essa relação e tenho os checks que passou. Aqui eu tenho todo o resumo do teste, então o nível mínimo, médio, perdão, do estímulo, o tipo de estímulo que eu usei, a estabilidade desse estímulo, né, a porcentagem dessa estabilidade, o número de varreduras, né, aceitas, o número de varreduras rejeitadas, a reprodutibilidade da resposta, a emissão total, o significado aí, a significância dessas memórias A e B, a diferença, tá? Dessa relação sinal-ruído em A e B, o número de bandas detectadas, e aqui eu tenho um resumo por banda, então qual é a frequência, o nível dessa emissão transiente, o ruído, a relação sinal-ruído e se ela foi detectada. E aqui, se eu venho com o mouse em cada banda de frequência com o botão direito, eu tenho também um resumo com bastante informação, né? Então, o quanto foi mensurado para essa banda de frequência, o quanto foi rejeitado, a banda central, a banda de início, a banda final, a relação sinal-ruído para transiente, o nível da transiente, o nível do ruído e o tempo utilizado, tá? Então, eu tenho muita informação. Em relação a produtos de distorção, tá? Então, aqui eu consigo ver as frequências dominantes, né? Essa resposta, e aqui o gráfico da resposta.
O pontilhado é a amplitude mínima. Essa parte pintadinha aqui cinza é o ruído. E cada pontinho desse é a resposta da emissão autoacústica. Então, mais uma vez, está em vermelho porque é a orelha direita, mas quando tiver em azul, é a orelha esquerda. Ele vai ter esse checkzinho quando passa, tá? Aqui eu tenho um resumo de teste, então o nível que eu utilizei para L1 e L2, a razão, né, de 1,22, a confiabilidade do produto de distorção, o número de pontos detectados, e aqui eu tenho um resumo desses pontos. Então, qual é a frequência, o nível do produto de distorção, o ruído, a relação sinal-ruído, a confiabilidade e se foi detectado ou não. Aqui eu tenho, por exemplo, aqui um exame que passou, né, em todas as frequências, e aqui um exame onde eu não passei, tá? Onde não passou, o paciente não passou. Então, abaixo da amplitude, né, sem resposta, enfim. Então, ele traz bastante informação mesmo, é um software que eu gosto bastante. É que eu também consigo, por frequência, com o botão direito, um resumo bem completo aí do que está acontecendo, né? Então, quanto foi mensurado, quanto foi rejeitado, a frequência, a relação sinal-ruído, o nível do produto de distorção, o nível do ruído residual, a frequência 1, o L1, né? A intensidade para L1, a frequência 2 e a intensidade para o L2, o tempo utilizado, tá? E a confiabilidade do DP, do produto de distorção. Para o auto-read mais antigo, né? Eu recebo muitos questionamentos em relação ao que sai impresso daquela impressora térmica. E a gente vai ver. Então, primeiro vamos ver o resultado na tela do equipamento, né? O que significa esse resultado na tela do equipamento. Cada coluna representa uma frequência individual que foi testada. E cada segmento vertical representa 2 dB de relação sinal-ruído, tá? Então, é dessa forma que a gente vai olhar para os resultados na tela do equipamento. Mas me perguntam muito também sobre a impressão, tá? Isso aqui eu também, essa imagem eu também tirei do manual. Então, para transiente, por exemplo, aqui no número 1, left, né? A orelha que foi testada, a data, né? E a hora do exame. Aqui, ó, esse V, por exemplo, V7.61 é a versão do software desse equipamento. 8 segundos, que está aqui, ó, que é esse número 4, é o tempo de teste. Aqui, TE, que é o número 5, é o teste que eu estou realizando, né? Uma emissão transiente. Aqui no 6, esse F, é a faixa da frequência, faixa de frequência. O 6, isso, o 6. O 7, que é esse P, que muitas pessoas também me perguntam, é a intensidade do estímulo, tá? O 8, que é esse TE, é o nível... O mouse fugiu, perdão. Esse TE aqui é o nível da emissão em dB/SPL. O 9, que é esse NF, é ruído, tá? Nível do ruído. O SN é a relação sinal-ruído, e aqui, onde eu tenho o P, é que ele considerou que passou nesse critério, tá? Esse 12 aqui é o ruído em dB/SPL, que é esse mais espesso, né? E o 13, que é esse menorzinho, é o nível da emissão em dB/SPL, tá? Então, são essas as informações que vocês têm quando vocês utilizam o auto-read na transiente. Para o produto de distorção, então, eu também tenho aqui no alto, orelha testada, data e hora, versão do equipamento, tempo do exame, o tipo de exame, né, o DP, e aí eu tenho aqui no 6, a faixa de frequência, P1 e P2 é a intensidade para L1 e para L2, tá? O DP aqui, número 8, é o nível da emissão em dB/SPL, o NF é o nível de ruído, o SN é a relação sinal-ruído, o P se passou nesse critério. O 12 aqui, que é esse mais espesso, é o ruído em dB/SPL, e esse menorzinho aqui, menos espesso, é o nível das emissões em dB/SPL, tá?
Para o AutoRead mais novinho, a gente vai ter duas formas de visualizar resultado na tela de equipamento, tá? Ou aqui, as barras por banda de frequência, ou aqui essa relação sinal-ruído, onde o branco é sempre o ruído, e aqui é o sinal, e eu escolho nas configurações como eu quero observar, tá? E aqui eu tenho a amplitude mínima, vermelho aqui não passou, né? A gente, nessa relação sinal-ruído, e em verde, com checkzinho em cima, ele passou na relação sinal-ruído. Então, aqui eu tenho um resultado de passa para as duas formas de visualizar e um resultado de falha para as duas formas de visualizar. Aqui foi uma orelha direita, aqui foi uma orelha esquerda, por isso que é vermelho e azul, tá? Em relação ao que vem impresso, é muito próximo também do que a gente já tinha no resultado impresso antigo, tá? Também tirei do manual, então eu vou ter aqui na impressão o gráfico da forma que eu escolhi para ver, tá? Aqui eu tenho uma transiente, então aqui eu tenho data, horário, né? O tempo de execução de exame, qual é o exame, o número de série do AutoRead, aqui é a frequência, esse F, o L, né? Mudou de P para L, é a intensidade, a resposta da transiente, o ruído, a relação sinal-ruído e se passou ou não. E aqui eu tenho uma produto de distorção, né? Também data e hora, tempo de exame, qual é o exame, número de série, o gráfico com a forma que eu escolhi. Aqui a frequência, a intensidade para L1, a intensidade para L2, o nível do produto de distorção, o ruído, relação sinal-ruído e o pezinho se passou ou não. E agora que eu lembrei que eu coloquei as flechinhas para eu ir falando, e eu fui com o mouse, enfim. Para o Sera. O Sera, como eu disse, ele é realmente bem triagem mesmo, e que a gente tem na tela do exame para emissões transientes, por exemplo. A orelha que eu estou testando, as bandas de frequência, estabilidade de estímulo, porcentagem de artefato e tempo de teste. Aqui eu tenho um resultado de passa e aqui um de falha, por exemplo, para a orelha direita. Para o produto de distorção, também a orelha que eu estou testando, as bandas de frequência, estabilidade de sonda, tem algum artefato, né? Artefato, a porcentagem e o tempo. Aqui também um resultado de passa e um de falha. Tá? Então, voltando às dúvidas que eu recebi, que eu pedi para vocês me mandarem antes, né? Vamos fazer um check aqui do que a gente conversou ontem. Protocolo customizado para AutoRead. Respondi. Se eu tenho a versão screening, não dá para customizar. Se eu tenho a versão clínica, eu consigo sim customizar e já mostrei quais os parâmetros que a gente consegue. Os critérios de passa-falha. Então, a gente viu pelos guidelines o que é recomendado e também os próprios guidelines mostram, né, que a gente tem que ter acesso aos critérios do fabricante, né, que cada fabricante vai ter como desenvolvimento para uma melhor performance, critérios diferentes. Então, eu já passei para vocês também quais são os critérios de cada protocolo em relação a interacústicas. Como verificar aí os resultados do produto de distorção? Mostrei tanto para todos os equipamentos, né? Tanto na versão diagnóstica como na passa-falha. Se o AutoRead faz supressão, respondo agora. Não, ele não faz supressão, tá? Como diminuir ruído externo? A gente viu essas dicas lá na questão das boas práticas também, tanto o externo quanto o próprio ruído fisiológico, né? Resultado impresso do AutoRead, vimos também juntos, como analisar o passa-falha também. Se eu posso usar o equipamento de triagem no diagnóstico, assim, depois a gente ter visto toda a questão das boas práticas e as informações que eu tenho com o equipamento desenvolvido para diagnóstico e para triagem, a gente já tem também isso bem claro em mente, não, eu não posso usar um equipamento de triagem com fins diagnósticos, né? Qual a recomendação de laudo, né? Quando a emissão está ausente ou presente, a gente viu tanto da Sociedade Britânica quanto da Americana.
E o que eu ainda não respondi para vocês foi sobre higienização da sonda e qual é o passo a passo ali para editar o protocolo. A gente viu o que a gente consegue editar no AutoRead, eu vou mostrar o que a gente consegue editar também no Titan e no Eclipse, tá? Então, é o que a gente vai ver agora, a questão da higienização de sonda para cada uma das sondas que a gente tem disponível e a questão do protocolo, tá? Vamos lá, então. A gente tem 3 tipos de sonda para os equipamentos. Tem a sonda OWA, que está no Titan, está no Cera, tem a sonda do AutoRead e tem a sonda do Eclipse. A do Eclipse não tem como fazer essa limpeza, realmente tem que trocar, vai todo um kitzinho lá, mas as que dão para fazer a limpeza, eu vou mostrar para vocês aqui por vídeo, que eu acho que fica mais fácil, né, da gente entender e da gente realizar uma boa limpeza. Então, vamos ver o primeiro vídeo aqui. É o AutoRead novo, tá? Tem que trocar a ponta da sonda quando ela tá entupida ou quando ela tem alguma sujidade. E é dessa forma. Essa é a forma do AutoRead novo. Vamos ver do Titan. Vamos ver agora a sonda do Cera, que é o Cera, ele tem duas possibilidades de sonda, tá? Essa mesma do Titan e a sonda Snap, que a gente vai ver mais pra frente também. Agora, a outra possibilidade de sonda do Cera é a Snap Probe. Essa sonda é muito, muito, muito bacana quando o assunto
é conduto de bebezinho, tá? Tanto o corpo da sonda, todo o desenvolvimento anatômico da sonda é para anatomia de bebê, de conduto pequeno, então é uma sonda muito legal, tanto na leveza quanto na anatomia, nas olivas, né? A forma de reter no conduto ela é bem bacana. E também é diferente a forma de limpar, de tirar essa questão de cera, de vernix. E por fim, em relação aos protocolos, né? Então, no AutoRead, a gente vai fazer isso de forma manual, no próprio equipamento, como a gente já viu, para quem tem a versão clínica, né? E faz são aquelas as possibilidades de alteração. E para o Titan e para o Eclipse, a gente faz via software, tá? Que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, eu vou em menu, configuração, configuração de protocolo. Sempre vou me basear em algum protocolo de fábrica, mas não vou subscrever ele. Clico em novo, né? Dou um nome aí para esse protocolo. Entro, vou em configurações e essas são as possibilidades que eu tenho aí de mudança, né? Então, frequência, passo de frequência, tipo de estímulo, nível de estímulo, critério de parada, critério para presença de TE, janela de gravação, visualização, tá? Essa é isso que eu tenho aí de opções, é assim que eu faço ai, me fugiu a palavra, essa edição, tá? Tanto para TE quanto para produto de distorção, isso para os dois equipamentos, Titan e Eclipse. No Titan, como eu falei, dá para usar também de modo manual, mas a configuração do protocolo, né? Se eu quero editar um protocolo, eu tenho que fazer no computador e jogar para o hardware, para o equipamento, tá? Então, era isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu queria pautar toda a nossa apresentação aí nas boas práticas, nessa oportunidade que a gente tem de deixar o nosso treinamento, o nosso atendimento como um atendimento de excelência, sempre baseado nas sociedades científicas, na ciência, e por meio disso, ir respondendo aí as dúvidas que sempre chegam para mim e as dúvidas que eu pedi para me mandarem para eu poder fazer a apresentação, tá? Agradeço todo mundo que ficou comigo até agora. E aí, perguntas, por favor, no question and answer. Eu vou tentar caçar as perguntas do chat, tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu consigo pegar algumas do início, que eu fui respondendo algumas também. Tá. Sim, teremos. Tá, boa noite. Uau, que maravilha. Peraí. A cavidade para checagem da sonda do equipamento Titan pode ser utilizada para outro equipamento, por exemplo, Aeroscan? Não, isso não. Nada em relação. Como eu falei, cada marca, né, vai ter aí os seus critérios, os seus cálculos, os seus algoritmos, então não dá para a gente fazer essa mudança. A mesma coisa que você fala assim, eu tenho um audiômetro e quero usar o fone dele em outro audiômetro. Eu não posso, porque ele foi calibrado para aquele audiômetro, para aquela marca, tem toda uma questão de calibração e de algoritmos envolvidos. Então, você só vai poder realmente, Camila, utilizar a
cavidade do Titan para o Titan, nem para outro equipamento interacústicos, né? Ela foi feita sendo pensada naquele equipamento, para aquela calibração de sonda, tá? Então, a gente não consegue, não. Vamos ver Aí logo abaixo tem como fazer essa verificação no AutoRead. É o mesmo passo a passo, tá? No manual do equipamento, vocês têm todo o passo a passo de como fazer essa verificação. Eu dei um passo a passo geral, que estava nos guidelines, mas é o mesmo passo a passo e a mesma forma também de verificar os resultados, tá? Então, vocês vão colocar na cavidade, fazendo um lugar em silêncio. Eu não posso nem ter presença, nem mensagem de erro de emissão autoacústica, tá? Esse passo a passo, ele vai também no e-book que vocês vão receber, mas também tem no manual do equipamento. O manual do equipamento geralmente acompanha o equipamento. Ele pode ou ir impresso, ou ir no pendrive da instalação, ou CD, né? Antigamente tinha CD, agora tem o pendrive da instalação. Se já, né, por um acaso perdeu, solicita o manual para o fabricante, tá? A gente consegue enviar. Até que idade o equipamento de triagem pode ser utilizado? É possível utilizar em escolares? Espera aí. Tá, estão perguntando Já um pouquinho mais para baixo já. Para baixo? Tá. O equipamento de triagem, sim, ele pode ser utilizado em escolares, não tem problema nenhum, né? A única coisa é que é aquilo que eu falei, a gente tem que saber os critérios, enfim, para cada idade, qual é o final da nossa... A finalidade, né, da nossa... Seria para uma triagem escolar, acredito, né? Então, tem que saber toda essa finalidade, mas pode, não tem problema, tá? Desde que eu saiba aí os critérios para cada faixa etária. Vocês conseguem informações no site, caso tenha alguma dúvida? Ah, tá, isso foi só a resposta. A aula é disponibilizada? O PowerPoint, não. A aula foi gravada, provavelmente ela vai ser disponibilizada no nosso canal da Interacústicas Brasil, tá? Na playlist de webinars. E todo o material que eu utilizei para fazer a aula, vocês têm acesso. Então, cada guideline que eu utilizei, então, da Sociedade Britânica está no site deles, da Academia Americana está no site deles, o do nosso Brasil aqui está no site do Conselho Federal, os livros, enfim, vocês têm acesso a tudo isso e a aula gravada, mas o PowerPoint eu não consigo disponibilizar por uma questão de compliance da Interacústicas, de produção intelectual, enfim, não tem como a gente fazer essa disponibilização, tá? Qual o nome desse equipamento? Ih, Priscila, não tinha já como respondi. Não, eu respondi, era na hora do Titan. Estava mostrando o Titan, a tela dos gráficos do Titan. Joia. E aí, descendo aqui da Lady Mar, falando que quando você estava mostrando a impressão do AutoRead, que ela falou, no AutoRead não mostra a reprodutibilidade no layout de impressão? Não tem o mesmo tipo de layout do Titan. Não, o AutoRead ele acaba sendo um equipamento um pouco mais automático, tá? No equipamento AutoRead Titan, é possível mudar o resultado refer para falha? Sim, você tem que mudar o idioma. Todos os nossos equipamentos, você consegue fazer as configurações do equipamento. Mudar data, hora, idioma, enfim, é só mudar para o português, tá? AutoRead não mostra repro, não. Estou em dúvida de como escolher a visualização. Não consigo mudar o gráfico para visualizar. Eu acredito que essa pergunta é do AutoRead novo, né, Ângela? Você vai ter que entrar nos menus de configuração do AutoRead novo. No manual tem também esse passo a passo de como que você aperta, né? Que são só 4 botõezinhos do AutoRead para você entrar nesse menu. E aí lá vai ter como você escolher essa forma de visualizar, tá? O Titan vem conceder para a instalação do software. O serviço que trabalho tem o Titan, mas não temos o software. Camila, geralmente quando ele é adquirido, ele vai ou conceder ou com pendrive de instalação. É um equipamento que é super bacana que você tem o software, seja qual for o exame que você tem nele, né? Emissões, enfim. Se você não achar aí no serviço, a Diatec, que é o laboratório da Interacústicas, ela consegue fazer essa instalação de software de forma remota, tá?
Aí você entra em contato com a gente para a gente poder verificar qual é a versão, enfim, e conseguir fazer esse serviço da instalação. Deixa eu ver se tem Aí mais. aqui para baixo, ó, eu consigo fazer as impressões na impressora portátil quando eu coloco o aparelho na base sem ter que clicar para imprimir? Isso é qual equipamento? É, tá, da Rosângela, né? Achei essa pergunta. Isso. Aí aqui embaixo, eu usei o Audix por 20 anos, acabei de comprar o AutoRead. No Audix, os critérios do Gorga vêm com amplitudes diferentes para cada frequência. Isso, imagino que seja a razão sinal ruído. Uhum. Mas aí são outras. Sim, Ângela, foi o que a gente discutiu aqui, né? Existem os protocolos de cada autor, existe o que é recomendado pelas sociedades científicas e as próprias sociedades científicas, se vocês baixarem os guidelines, vocês vão ver que não sou eu, Marina, que estou falando isso, está lá também. Dizem que a gente tem que ter acesso, que a gente tem que ler o manual do equipamento que a gente está utilizando, porque vai ter a recomendação de cada fabricante, né? Então, realmente, a Audix não é outro equipamento, não vão ser os mesmos critérios, tá? É que quando você diz que não posso usar para diagnóstico o AutoRead só para triagem, ela não me dá a possibilidade de diagnóstico? O que eu falei em relação ao protocolo de triagem, que é o screening, e o protocolo clínico, é o que você vai conseguir editar ou não. Quando eu tenho a versão screening, eu não consigo editar protocolo, ele é fixo. Quando eu tenho a versão clínica, eu consigo editar protocolo. Em relação ao diagnóstico, você vai ter que saber muito bem o que você quer examinar e ver se o AutoRead te dá todas essas informações, tá? Até porque tem duas versões do AutoRead, né? Tem o AutoRead versão triagem e o AutoRead versão clínica. Aí com a versão clínica você pode até realizar Para o então tem que diagnóstico, ver qual é a exatamente. versão que você Só está que mesmo utilizando. assim, você tem que ver o que você quer examinar, né? Porque, por exemplo, o que eu tenho de informação no Titan, né, ou no Eclipse, que a gente viu ali no software, na tela, não são as mesmas informações que eu vou ter na versão clínica do AutoRead. Por isso que eu entrei naquelas questões lá no início da apresentação. Qual é a minha finalidade? Qual é o exame? O que eu quero fazer? Porque tudo isso influencia no equipamento que eu vou escolher, tá? Você aconselhou por como critério a amplitude mínima de... Ângela, você conseguir arrumar? Porque ficou uma barrinha, eu não consigo ver o que que é. O novo para triagem. O Sera? Esse, Rosângela, isso que você colocou novo para triagem é em relação a passar... Ai, eu já esqueci qual era a pergunta. Era para passar para o computador os exames? Ou não? Acho que não era isso não que você tinha perguntado. Repete, por favor, a pergunta, qual é o equipamento, que eu já confundi tudo. O que eu gostaria de saber é qual a amplitude mínima que vocês orientam para que deixe como fixa. Porque se eu deixar menos 10, não, isso aqui não, na verdade, de acordo com o próprio guideline que a Marina mostrou, isso é o indicado. Uhum, sim, de aproximadamente menos 10 a aproximadamente mais Como 30 mínimo nível de pressão sonora, tá? do Isso tá UK. na Sociedade Britânica e tá na Americana. Quando será enviado o e-book mencionado? Somente quando a gente for enviar o certificado. Isso vai ser mais ou menos lá pela metade de agosto, tá? Que o marketing vai conseguir computar quem estava aqui e fazer tudo. É sobre a impressora portátil, se tem como imprimir depois de feito o exame sem ter que clicar na tela. É do Sera, né? Você está falando que é equipamento de triagem. Eu não lembro de cabeça, Rosângela. Eu vou ter que olhar no manual e te responder, mas com certeza essa informação tem no manual, tá?
Aqui no Question and Answer, qual e-mail eu solicito o manual do Titã e o pendrive do software? Que e-mail que ela pode fazer essa solicitação, Fabi, do Romenildo? Eu ia pedir para ela deixar o e-mail dela aqui para a gente entrar em contato. Eu acho que é mais fácil. Camila, você pode pôr aqui no Question and Answer seu e-mail? isso. Digita aqui, por favor. E o aparelho é o modelo novo para triagem. Verifiquei no manual, mas não tem essa informação. Eu vou tirar uma foto aqui. Provavelmente você tem que fazer como está no manual. Se ele pede para clicar na tela, tem que clicar na tela, porque a base ela é para o carregamento do equipamento, não necessariamente para impressão. Deixa eu já anotar o seu e-mail, Camila, e pedir para o pessoal entrar em contato. Aqui é o e-mail dela, vou pôr como respondido, só para a gente não confundir. O AutoRead anterior, se eu não me engano, só de você colocar ele na base, conectado na impressora, ele já imprime na hora. Mas a gente precisa verificar nesse novo. Eu acredito que seja similar. Eu sei que a base do sério ela é para o carregamento. Eu não sei se para imprimir isso vai acontecer, tá? Mas eu tenho que realmente verificar isso, porque é um equipamento bem novo. Eu ainda não mexi muito nele para ver essa questão da impressão, tá? Mas ele também faz pelo software Here sim, tá? Ele não imprime só pela térmica. Então, tem essas duas possibilidades. Eu acho bem bacana também o software Here sim para fazer a impressão, porque a gente consegue pôr uma série de informações adicionais que são legais, pensando em triagem, tá? Mas o Série e o AutoRead, eles são equipamentos são distintos, né? São segmentos distintos aí. O AutoRead com a opção de análise por software seria análise diagnóstica? Não. Se você tem um AutoRead versão screening, ele é triagem, tá? Se você tem um AutoRead versão clinical, você vai conseguir ver o que ele traz de informação, tá? Não necessariamente as duas versões você pode colocar no software e as informações são as que eu mostrei aqui em aula, né? Então, equipamento de triagem destinado a triagem, equipamento para diagnóstico, destinado a diagnóstico. O que a Interacústica tem, que eu acho muito legal, é essa questão da modularidade, né? Para você não ter que comprar um equipamento fechado. Então, tanto o AutoRead, quanto o Titã, quanto o Eclipse, eles trazem essa opção de você comprar a versão triagem ou versão diagnóstica. E não quer dizer que porque você está vendo no software vai ser uma versão diagnóstica. Não, se ele é a versão triagem, ele é a versão triagem mesmo, tá? Certo, pessoal? Acredito que a gente tem aí respondido as perguntas que estavam aqui. Se vocês tiverem mais algum questionamento, vocês têm o meu e-mail, que é o mesmo e-mail que vocês recebem aí os avisos das inscrições e tudo mais, que é o mnpa@interacoustics.com, tá? O certificado, ele não vai ser para agora, como eu falei, aí provavelmente mais para o meio de agosto, e vai ser enviado junto do certificado o e-book de quem ficou online. Não tem lista de presença, porque como em todos os nossos eventos, o Zoom, ele Registra, né? Registra. Rosângela, se eu te falar que eu vou verificar e te responder por e-mail, eu vou acabar esquecendo. Me solicita por e-mail, tá, Rosângela? Eu ia até falar com a Rosângela aqui agora, que eu dei uma olhadinha rápida no manual do AutoRead. Se é do AutoRead que ela está falando, Do ele Sera. diz aqui... Ah, tá. Que eu ia falar que o AutoRead, ele disse ali que a partir do momento que você conecta na impressora, coloca na base a impressora térmica conectada, ela automaticamente imprime todos os exames que estão salvos.
Não, ela tá Mas falando isso sério. provavelmente, Faz o eu acho seguinte, que Rosângela, me manda um e-mail com qual é seu equipamento, né? Para eu lembrar também, com a pergunta, que aí eu verifico para você, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu super agradeço. Vamos aí aguardar agora o segundo semestre, né? O que que a gente vai ter de encontros, assuntos. E eu estou disponível também aí no e-mail. E essa aula também vai para o YouTube, não tão já, né? Tem toda uma questão de edição também, mas em breve está no nosso YouTube. Se inscrevam, porque tem muito vídeo bacana. Entra vídeo, não posso dizer semanalmente, mas quase que semanalmente. Tem muita informação bacana de todas as áreas da áudio para vocês, tá bom? Obrigadão pela presença de todos e uma boa noite, um bom descanso. Obrigada, pessoal. Boa noite, até a próxima. Até, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.